Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma quinta-feira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bondade tóxica. Vocês já perceberam que algumas pessoas têm a extrema necessidade, quase que uma compulsão em agradar as outras pessoas? E às vezes a gente nem entende o quanto de mal isso traz para a nossa vida. Eu vou chamar a vinheta rapidinho, vocês fiquem aqui comigo que a gente volta para falar sobre esse assunto, tá bom? Voltei aqui para falar com vocês sobre bondade tóxica. Até que ponto a gente deixa de praticar a bondade saudável e começa a praticar a bondade tóxica? Vamos entender um pouquinho isso. Normalmente, pessoas que têm essa necessidade, essa quase que compulsão em ajudar os outros, são pessoas que lá na primeira infância foram criadas em uma família disfuncional. Então, elas precisavam o tempo todo serem aprovadas ou agradar os outros. E ela cresce dessa forma, porque ela não consegue destravar, né? Desbloquear essa entrave que tem na vida dela. E aí é o que a gente precisa entender. Até que ponto a gente precisa ser bom? É claro que praticar a bondade é importante, né? A gente ser solidário ao outro, a gente ter empatia pelo outro, por que não ajudar quando o outro precisa? Só que você não pode focar apenas nisso. Antes de ajudar o outro, você precisa se ajudar. Se você sabe tratar tão bem o outro, você precisa saber se tratar bem também. Então, não é estar o tempo todo disponível, não medir esforços para ajudar o outro. E o que acontece com essas pessoas que praticam a bondade tóxica é isso. Elas estão disponíveis o tempo todo, elas não sabem lidar com a palavra não, então elas se sacrificam muito em prol do outro. E aí ela começa a atrair pessoas abusivas, relacionamentos abusivos. Por quê? Porque ela fala sempre sim para tudo. Ela vai se desdobrar, ela vai se arrebentar, porque ela precisa ser aprovada pelo outro. Ela precisa ajudar o outro. E isso é muito complicado, porque quando a gente não consegue colocar esse limite, né, até onde eu posso fazer pelo outro, a gente começa a entrar em sofrimento, a gente começa a entrar num vazio muito grande. Essas pessoas, né, elas foram criadas dessa maneira, elas se desenvolvem dessa maneira, elas se dispõem assim para as pessoas, só que isso faz muito mal a elas e faz mal ao outro também. Porque olha o que acontece. Quando a gente se antecipa muito a outra pessoa, além de você não ajudar que a pessoa entenda que ela precisa andar sozinha, que ela precisa correr atrás dos interesses dela, que ela precisa também fazer por ela, ela vai ficar de braço cruzado, ela vai se acomodar. Eu cresci perto de pessoas assim. Pessoas que sugavam uma outra pessoa que era boa demais e que não sabia falar não. E essas pessoas, elas cresceram escorada nos outros, fazendo as pessoas de muleta. Então, não era bom para essa pessoa que cedia o tempo todo, porque ela sofria muito, e não foi bom para essas outras pessoas que sugavam, porque ficaram perdidas na vida, né? Sem ter rumo, sem ter direção, sem tomar as rédeas da própria vida.
esperando que o outro faça, que o outro se antecipe, né? Que o outro entenda as minhas necessidades e supra as minhas necessidades. Então, o que vocês precisam é impor limites. Impor limites até para ser bom. Porque uma coisa é você ser bom, é você ajudar, outra coisa é você falar sim para tudo, é você se desdobrar para tudo. Isso é tóxico, isso é mal para todo mundo perde com isso. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Ser bom é muito importante, mas até a página 2. Pense em você primeiro. Imponha limites nas tuas relações. Imponha limites naquilo que você pode dar para o outro, oferecer para o outro. Ouvir é uma bondade? É uma bondade. Às vezes a pessoa ela só precisa desabafar. Só que o que acontece, eu vou dizer por experiência própria. Quando você não impõe limites para isso, a pessoa começa a despejar em cima de você todo o lixo emocional dela. E aquilo começa a te sobrecarregar e você começa a entrar em perturbação mental também. Então, para tudo você precisa impor limites na sua vida, para tudo. A gente precisa impor limites até para ser bom. A gente precisa impor limites para as pessoas que a gente ama. A gente precisa impor limites para as pessoas que a gente não gosta. Para tudo é necessário limite. A pessoa, primeiro você se conhece e quando você se autoconhece, você sabe até onde vai para você, até aqui vai. Passou dessa margem aqui, não funciona mais para mim. O outro precisa saber disso. Então não se coloque tanto à disposição das pessoas. Se olhe primeiro. Se cuide bem primeiro. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E se você não tiver, como que você vai doar? Você vai tirar daquele pouquinho que você tem para dar para os outros? Não funciona. Então é isso que eu quero pedir para vocês hoje. Se avaliem, se respeitem, sejam bondosos, sejam caridosos, sim, claro que sim. Mas se coloquem como prioridade na vida de vocês, sempre. Acima de qualquer outra pessoa, você vem em primeiro lugar. Porque se você não tiver forte o suficiente, alicerçado o suficiente, você não consegue ajudar ninguém, você não consegue ser bom para ninguém. Você precisa ser bom primeiro para você. É esse o meu recado de hoje. Eu espero que eu tenha plantado só um pouquinho aí no coração de vocês. Eu fico por aqui, eu deixo um enorme beijo. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Se vocês tiverem algo a criticar ou a contribuir, escrevam aqui. Se inscrevam no canal, porque é muito importante também. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira.